Queridos irmãos e irmãs, com alegria celebremos mais uma vez a festa de São Barnabé, dentro da novena do Sagrado Coração de Jesus, nesta abençoada e querida paróquia do Sagrado Coração de Jesus de Colinas do Sul, na nossa diocese. Saúdo com muita estima o nosso pároco, Padre Antônio Barbosa, e os membros do Apostolado da Oração, que estão vivendo esta novena com tanta profundidade. Os ministros, catequistas, lideranças e todo o povo simples e fervoroso, que conserva uma fé bonita, aprendida dos pais e dos avós. E saúdo também vocês que irão escutar esta homilia. Hoje a igreja celebra a festa deste grande apóstolo e missionário, homem cheio do Espírito Santo e repleto de fé. É providencial que a sua memória coincida com esses dias de preparação para a grande solenidade do Sagrado Coração de Jesus, exatamente amanhã. A primeira leitura faz um elogio extraordinário ao apóstolo. Era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de muita fé. Que elogio maior poderia receber um cristão? Não se diz que Barnabé era rico, famoso ou poderoso. Diz-se que era bom, era um homem cheio de Deus. O mundo valoriza muitas coisas, Deus valoriza o coração. E aqui já entramos no mistério do Sagrado Coração de Jesus. O coração de Cristo deseja formar homens e mulheres de coração semelhante ao seu. Corações simples, corações bons, generosos, capazes de amar. Barnabé possuía uma característica muito importante: aproximar as pessoas de Deus. E ele o fazia com grande alegria. Foi ele quem acolheu São Paulo, quando muitos ainda desconfiavam do apóstolo recém-convertido e fugia dele, porque antes da sua conversão, São Paulo perseguia e matava os cristãos. Foi ele quem acolheu São Paulo e quer acolher a todos nós nesta noite. Foi ele quem ajudou a construir a comunidade de Antioquia. Foi ele quem abriu caminhos para a evangelização naqueles tempos tão difíceis. O evangelho de hoje mostra exatamente isso. Quando Jesus envia os discípulos em missão e lhes diz: de graça recebestes, de graça deveis dar. A fé não é um tesouro para ser guardado no cofre. É um dom para ser compartilhado. Nós não podemos ter vergonha da nossa fé e omitir o nosso testemunho de católicos e cristãos nos ambientes onde encontrarmos. Nunca devemos fazer isso. O amor do coração de Jesus não foi dado apenas para nós. Foi dado para passar através de nós e alcançar outras pessoas. Aqui encontramos uma das mais belas missões do apostolado da oração. Muitas vezes alguém pensa que o apostolado da oração é apenas um grupo de pessoas que rezam. Na verdade, é muito mais do que isso. O apostolado da oração é uma verdadeira escola de amor do coração de Jesus. Todos os dias, os seus membros oferecem alegrias, trabalhos,
sofrimentos e cruzes a Deus. Rezam pela igreja, pelo Papa, pelo sacerdote, pelas famílias, pelos doentes, pelos jovens e pela conversão dos pecadores. Quantas graças chegam ao mundo por meio dessas orações silenciosas do apostolado da oração. Talvez uma mãe esteja rezando pelo seu filho distante. Talvez uma avó esteja oferecendo suas dores pela conversão de alguém da sua família. Talvez um doente esteja transformando seu sofrimento em oração. Tudo isso possui um valor imenso diante de Deus. Quem é do apostolado da oração sente feliz até na hora da morte, porque o apostolado da oração nos prepara também para a santa e boa morte. E como é bonito quando se traz o caixão de um membro associado do apostolado aqui na igreja, antes do enterro, e o apostolado cobre o caixão com a bandeira do apostolado da oração, para mostrar quão rico é o coração de um membro do apostolado da oração. Santa Margarida Maria Alacoque, que recebeu as revelações do Sagrado Coração de Jesus, ouviu do Senhor estas palavras: eis este coração que tanto amou os homens. O coração de Jesus ama a todos nós. Toda a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus nasce dessa certeza. Deus nos ama. São João Paulo II ensinava que o coração de Cristo é a obra-prima da misericórdia divina. Olha que coisa bonita. O Sagrado Coração de Jesus é obra-prima da salvação e da misericórdia. São João Eudes, grande apóstolo dessa devoção, dizia que o coração de Jesus é uma fornalha ardente de amor. Quanto mais nos aproximamos deste coração, mais aprendemos a amar, mais aprendemos a perdoar, mais aprendemos a servir a Deus e servir também o próximo. O coração de Jesus não é apenas objeto de devoção, ele é uma verdadeira escola de vida cristã. Foi a minha primeira participação na igreja, o apostolado da oração. Quando fiz minha comunhão com 7 anos e alguns meses, depois de um ano mais ou menos, minha mãe me colocou para fazer as 9 sextas-feiras do apostolado da oração, quando eu recebi a fita do apostolado. E onde esse amor deve aparecer primeiro? Na nossa família. Família é tudo. Não é família com 2 filhos, família com muitos filhos, como o Papa Leão pediu outro dia. Ah, mas vai passar fome? Não vai. Porque minhas avós, meus bisavós, tiveram muitos filhos numa época de muita pobreza e criaram todos, com simplicidade e com humildade. Então a família é tudo. Nós não podemos esquecer nunca isso. E o Sagrado Coração de Jesus quer entrar onde? Nas nossas casas. Daí a importância, Padre Antônio, de fazer a entronização do Sagrado Coração de Jesus nas famílias. Porque elas passam a viver essa generosidade que vem do coração de Cristo. Isso é muito belo. O Evangelho de hoje afirma: ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Que bela imagem para as nossas famílias. O coração de Jesus quer trazer paz para os esposos, para as esposas, para os filhos, para paz entre os irmãos, paz entre os vizinhos. Uma casa onde se reza, onde existe perdão, respeito e amor, torna-se uma pequena casa de Nazaré, como aquela em que cresceu o menino Jesus aos olhos de Maria e de São José. Uma casa onde existe a imagem do Sagrado Coração de Jesus, lembrando diariamente a presença de Deus, transforma uma verdadeira igreja doméstica, que é a nossa casa, a nossa família. Também os jovens precisam descobrir esta vocação.
e como precisam. Porque os jovens, quando descobrem a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, eles passam a ter forças para viver os momentos difíceis da vida. E muitos jovens hoje crescem sem direção, sem esperança, sem referências sólidas, porque as nossas famílias foram destruídas nesses últimos 70 anos pelo feminismo, pelo marxismo cultural, pelos partidos de esquerda, que apoiam o aborto, que apoiam a desconstrução da família, que apoiam uma sociedade sem Deus. O coração de Jesus oferece aquilo que o mundo não consegue dar: sentido para a vida. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: a confiança e nada além da confiança deve conduzir-nos ao amor. O jovem que aprende a confiar no coração de Jesus encontra força para viver as tentações do sexo, da pedofilia, da violência, das drogas. Coragem para viver o bem e luz para discernir a própria vocação. Há ainda um aspecto muito querido da tradição católica: a preparação para a boa morte, como eu já adiantei. Nossos pais e avós falavam muito disso. Não por medo, mas por sabedoria. Era comum os pais, os avós preparar a família para a morte e dar as recomendações para o dia do funeral. Como era bonito os pais, os antigos, convidar os filhos para assistir sua morte. Naqueles tempos não tinha UTI, não tinha hospital como nós temos hoje, e as pessoas morriam em casa. Chama os meus filhos para a minha última palavra, diziam os antigos. E às vezes era um momento de comoção, como meu avô José, lá em Minas, antes de morrer, reuniu os filhos e disse para o filho mais velho: cuida das meninas, cuida da sua mãe, cuida dos menores. Ele era o mais velho, não os deixe passar fome. E meu tio fez isso. Ele fez questão de levar ao altar uma a uma as suas irmãs. Que coisa bonita. É muito interessante isso. Ainda há um espaço muito querido da tradição católica: a preparação para estes momentos dentro da família. Tudo passa, somente Deus permanece. Santo Afonso Maria de Ligório escreveu: feliz aquele que vive bem, porque certamente morrerá bem. E meu avô dizia: tal vida, tal morte. Uma vida boa, uma vida regrada, uma vida de honestidade vai conduzir uma morte feliz. Uma vida de pecado, uma vida de violência, de vícios, de drogas, de imundície, de violência na família, vai levar a uma morte terrível. Uma morte sem a família, sem ninguém, um sepultamento triste, porque essa pessoa teve uma vida tão ruim que morreu mal. A devoção ao Sagrado Coração sempre esteve ligada à confiança na hora derradeira. Quem vive unido a Cristo durante a vida não terá medo de encontrar Jesus na eternidade após o momento da sua morte, em que deixará este pobre corpo. Meus queridos irmãos, ao aproximar-se a grande solenidade do Sagrado Coração de Jesus, nós somos convidados a fazer 3 propósitos muito simples. Primeiro, rezar mais. Segundo, amar mais. Terceiro, confiar mais em Deus. São Barnabé foi um homem cheio do Espírito Santo e da fé. Que também nós possamos ser homens e mulheres cheios de fé. Que nossas famílias pertençam ao coração de Jesus. Que nossas crianças cresçam amando a Jesus. Que nossos jovens descubram em Cristo o sentido da vida. Que nossos idosos
encontre nele consolo e esperança. E que todos nós, no dia de nossa partida deste mundo, possamos ouvir aquela palavra que vale mais do que todas as outras: vinde, benditos de meu Pai à minha direita. Confiemos esta comunidade, o Padre Antônio, o Apostolado da Oração, todas as famílias de Colina do Sul e cada um de nós ao Sagrado Coração de Jesus. E já elevemos também o nosso olhar para o próximo sábado, quando celebramos o Imaculado Coração de Maria. Tirou a imagem dali, né? Ah, está aqui, está exposta. Aliás, o senhor comprou outra, né? Muito bonita, parabéns, Padre, bom gosto. Porque nós não podemos celebrar o Sagrado Coração de Jesus esquecendo o Imaculado Coração da sua mãe. Porque é inseparavelmente unido o coração de Nossa Senhora ao coração de seu Filho. Como ensinava São João Eudes, os corações de Jesus e Maria são dois corações unidos no mesmo amor e na mesma missão de salvação. Que o Sagrado Coração de Jesus nos conduza e que o Imaculado Coração de Maria nos proteja e acolha. Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Imaculado Coração de Maria, amém, assim seja.